O método de reprodução animal, que tem como objetivo otimizar e potencializar o patrimônio genético dos reprodutores suínos, desviando das dificuldades, como a incompatibilidade de tamanhos entre os animais, por exemplo. Vamos entender um pouco mais desse assunto? Conversando com a Mariana Marques, que é médica veterinária e pesquisadora da Embrapa Suínos e Aves, que já está aqui com a gente. Mariana, seja bem-vinda ao Ligados e Integrados. Bom dia a todos. Agradecer o convite de vocês e do Conselho para conversar um pouquinho sobre as nossas linhas de pesquisa e da parte de inseminação artificial em suínos. Perfeito. Mariana, eu queria que você começasse explicando para a gente, então, como funciona a reprodução na suinocultura. Qual a técnica que é mais usada, a inseminação artificial ou a fecundação in vitro? E também queria que você me contasse um pouco sobre a evolução das técnicas na suinocultura. A técnica mais usada na suinocultura é a inseminação artificial. A gente fez um estudo em 2019 que por volta de 94% das fêmeas tecnificadas, em granjas tecnificadas, né, usam essa técnica da inseminação. Então, tudo começa com a seleção dos reprodutores, tanto o macho quanto as fêmeas, né? A gente tem que lembrar que esses animais que vão ser os reprodutores, eles têm que ter todo um cuidado especial, né? Então, desde lá, da gente selecionar a fêmea que vai ser a futura matriz. Então, essa leitoa, ela tem que, após seleção pelos méritos genéticos dela, né? Ela tem que ter todo um cuidado com ela, uma alimentação especial para que ela possa se desenvolver adequadamente, né? Depois ela tem que ter toda a parte sanitária, a parte de bem-estar, de manejo reprodutivo, para que ela consiga, então, entrar, né, começar a vida reprodutiva, ter os primeiros cios, para que possa ser ou inseminada ou por monta natural, né? Aqui, no caso, nós estamos falando da inseminação artificial, para que ela entre, então, no plantel como uma matriz. Então, a gente tem esse cuidado inicial que a gente tem com a fêmea, vai representar uma longevidade dessa fêmea no rebanho e também uma maior produtividade dela. Então, se a gente tomar esse cuidado, ela vai produzir mais ao longo de toda a vida. E o macho é a mesma coisa, né? A gente tem que selecionar uns melhores machos, fazer um exame, o ideal é que se faça um exame andrológico quando ele atingir idade reprodutiva. Então, esse exame, a gente examina o animal por completo, todos os sistemas, e, inclusive, o ideal é que se colha sêmen desse macho e se faça uma avaliação da qualidade seminal para, então, colocar ele em reprodução. Das técnicas, a fecundação in vitro atualmente só é utilizada em pesquisa. A mais utilizada mesmo é a inseminação artificial. Ah, tá certo. Então, a inseminação artificial, vamos falar de valores, então, para o produtor. É alto esse valor? Na verdade, o valor vai depender um pouquinho do tipo de protocolos que o produtor vai utilizar, né? Então, a gente costuma dizer que a biotécnica da reprodução, ela não é um pacote fechado. A gente tem que adequar a biotécnica a cada produtor, a cada necessidade de cada produtor. E com isso, os custos variam muito. Então, um produtor que é extremamente tecnificado, normalmente o custo dele é maior, mas a produtividade também é maior. Então, a gente tem que adequar caso a caso, né? Então, tem essa variação grande de protocolos, né? Tá, para o produtor que tem uma granja pequena ou média, quais as vantagens dele entrar com esse procedimento? Então, o produtor pequeno e médio, a grande vantagem para ele, principalmente se ele pegar um sêmen, por exemplo, hoje em dia, como que está estruturada a suinocultura na parte da inseminação, né? Nos últimos 10 anos, a gente teve uma mudança grande no cenário. Então, normalmente, as granjas que tinham inseminação artificial, elas tinham pequenos laboratórios e centrais dentro da própria granja.
os machos também dentro da própria granja, fazia a coleta e fazia o processamento da dose dentro da granja. De 10 anos para cá, as empresas de genéticas, algumas associações, desenvolveram unidades de disseminação de genética. Então, são grandes estruturas que os machos estão, né, dentro dessas estruturas, com uma biosseguridade muito grande e essa estrutura é toda feita para produzir sêmen de alta qualidade, tanto genética quanto na característica de fertilidade desse sêmen. Então, se o produtor, por exemplo, optar por comprar esse sêmen já pronto, ele não precisa montar essa estrutura dentro da própria granja. Então, tem essas questões que a gente tem que ver de caso a caso, né? Então, por exemplo, para montar uma estrutura dentro da própria granja, o produtor estima-se que ele teria que ter no mínimo 200 a 300 fêmeas para que esse custo se pagasse ao longo do tempo. Senão, a possibilidade de comprar sêmen de uma central seria mais interessante. Outra coisa interessante é que os programas de melhoramento das centrais, eles são muito rápidos, né, e muito estudados, muito específicos. Eles usam muitas ferramentas de melhoramento genético. Então, realmente, os machos que ficam nessas centrais, eles trazem, vamos dizer assim, o melhor do melhoramento genético da suinocultura. E muitas vezes o produtor que tem o macho dentro da sua propriedade, ele não tem a possibilidade de estar trocando esse macho muitas vezes, né? Ao longo do tempo, ele acaba usando por mais tempo esse macho e ele, vamos dizer assim, que ele fica desatualizado em relação à genética que está sendo atualizada. Entendi. Perfeito, Mariana. Bom, você já trouxe um pouco para a gente, mas eu queria que você explicasse um pouco mais de que forma as condições de manejo e nutrição animal podem influenciar ou complementar, né, a técnica de reprodução por inseminação artificial. A gente costuma dizer que a reprodução é a cereja do bolo, né? Então, assim, se o animal ele não está bem nutrido, ele não está doente, ele está numa condição de que ele esteja estressado, então ele está numa condição que não há o bem-estar, ele não vai entrar em reprodução, ou se ele entrar em reprodução, ele vai ter baixos resultados, ele vai ter um baixo desempenho. Então, assim, às vezes é até difícil para a gente que trabalha com reprodução, porque a gente tem que convencer os produtores de que tudo isso tem que estar controlado para que a fêmea e para que o macho possam expressar todo o potencial genético deles, né? Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado. A fêmea tem que ter um score corporal bom, o plantel tem que estar com todas as vacinas para que não ocorram, né? Para minimizar, na verdade, né? A ocorrência de doenças, toda a parte de ventilação, de ambiência, de bem-estar, tudo isso, estando adequado, a gente vai conseguir ter a reprodução da melhor forma possível. Tá certo. Mariana, só retomando aqui, a fecundação in vitro, você disse que ainda é pesquisa, certo? Isso. Então, isso. Ainda... A gente usa... ao contrário dos bovinos, né, que nos bovinos a gente já tem a fecundação in vitro comercial, Sim. no suíno, por conta da fisiologia mesmo da espécie, né, a gente tem uma maior dificuldade de produzir embriões viáveis como a gente faz na bovinocultura. Hoje em dia, os nossos estudos, a gente tem focado para desenvolver protocolos de seleção de melhores machos, então machos que tenham uma maior fertilidade. Então, a gente fazer isso com o auxílio da fecundação in vitro. Legal. E também para outros procedimentos, como animais editados geneticamente, né? Outros protocolos mais específicos para pesquisa. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação e por tirar as nossas dúvidas, viu, Mariana? Eu que agradeço e estou à disposição. Bom dia aí para todos. Para você também. Tchau. Tchau. Médicos veterinários e zootecnistas, o recadastramento do sistema CFMV-CRMVs é digital. Se você ainda não fez, atualize seus dados e receba a nova cédula profissional
aí na sua casa. Você receberá no formato físico e a nova versão digital. Por 2 anos, os profissionais que fizerem o recadastramento digital de forma voluntária receberão a nova cédula de identidade profissional gratuitamente. Acesse esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela e tenha mais informações.